descrição você consegue me acompanhar. Eu fiz uma thread muito bacana para falar sobre uma coisa que afetou duas missões aí da SpaceX, um problema no motor Merlin que é bastante interessante, tá? Primeira coisa, a Crew One, a Crew 1 ou Crew One, como você quiser chamar, ela foi movida do dia 11 de novembro para o dia 14 de novembro, certo? Por quê? Tivemos durante a missão da SpaceX, a GPS SV04, não, GPS 3SV04, tivemos um scrub faltando pouquíssimos segundos, 2 segundos ali pro lançamento. E até a SpaceX achou um pouco estranho, tá? E aí eles têm que fazer todo aquele trabalho, abaixam um foguete, desacoplam a carga e tudo mais, e vamos investigar o que aconteceu. A única informação que eles tinham naquele momento era que houve um aumento de pressão inesperado em uma válvula do turbomáquina do foguete, tá? Vamos tentar não complicar muitas coisas, mas todo turbo ele tem uma válvula de alívio, tá? Essa válvula serve porque a pressão dentro do turbo aumenta muito e aí ele tem essa válvula que é normal ele liberar essa pressão de acordo com a rotação ou de acordo com o regime que trabalhar. Como motores de foguetes são basicamente turbinas muito bem desenvolvidas e extremamente poderosas, estou simplificando muito aqui, esse problema poderia acontecer também. Aí o que, que aconteceu para valer? A SpaceX olhou, fez os testes ali, que eles fazem os testes mais simples e não acharam nada. E eles falam assim, tá bom, arranca esse motor daí, vamos levar ele lá para as instalações de desenvolvimento e teste em McGregor, Texas. É onde eles testam os motores, fazem os primeiros testes estáticos dos boosters da SpaceX, seja Falcon Heavy, Falcon 9, todos ficam por lá, tá? E aí eles colocaram o motor num stand de teste ali e ligaram o motor e foram tentando achar e nada, e nada, e nada. E aí, por sorte, eles conseguiram reproduzir o problema que aconteceu ali no lançamento do GPS, né, no scrub do GPS. O que ocorreu que a SpaceX percebeu? Que como esse aumento de pressão dentro dessa região, dessa válvula, com o aumento dessa pressão poderia ocorrer uma ignição prematura do motor, de um dos motores só, não os 9 motores. Os motores Merlin 1D que são equipados ali no Falcon 9. E isso poderia causar um problema bastante complexo, porque o equilíbrio de forças em um foguete é uma coisa muito delicada e qualquer diferença de pressão, qualquer empuxo um pouco diferenciado ali no momento do lançamento, principalmente, pode causar perda total do veículo e da carga, consequentemente, tá? Porque a única coisa que tem sistema ali para salvar a carga e os casos dos passageiros é a Crew Dragon, tá bom? E aí então eles descobriram o que? Eles foram ali meio que desmontando o motor ali na boa ali, foram olhando, olhando, olhando. E dentro de uma tubulação dessa válvula de alívio de pressão, tinha como se fosse um esmalte, um verniz, que ele é colocado durante o processo de anodização. A anodização é um processo que se faz em partes de alumínio, entre outras coisas assim. eh, e, e aí esse esmalte é justamente para algumas partes não serem anodizadas. Porque às vezes tem parte que não tem necessidade de ser anodizada, depende de cada peça às vezes tem uma função diferente e não precisa desse processo. Então eles cobrem essa parte, depois limpam e tá tudo certo. Só que provavelmente essa peça, ou ela não passou por uma limpeza adequada, ou ela passou por uma limpeza que não foi, da forma que deveria ocorrer, tá? Então, essa tubulação ela ficou entupida e o que acontecia é que ela gerava um pouco mais de pressão e poderia fazer com que essa válvula não funcionasse corretamente e, consequentemente, jogasse maior pressão dentro da câmara e aí conseguisse ativar o motor um pouco antes. Para a gente é muito pouco antes, mas isso pode causar um problema. E aí, por que que isso afeta a Crew One e afeta o GPS-3? Porque a NASA entrou na brincadeira quando teve esse problema no GPS-3, porque a NASA está sempre de olho em todos os lançamentos da SpaceX, independente de ser da NASA ou não, tá? Isso é uma coisa que a NASA faz. Eles entraram junto na brincadeira e vamos descobrir o que aconteceu, certo? Então eles acabaram fazendo essa análise juntos e falaram, olha, vocês precisam resolver isso daqui, senão a gente não vai liberar o voo ali da Crew One e vocês não vão receber, vai ser ruim para todo mundo, né? E aí, o que que a SpaceX fez? Como eles têm muitos motores Merlin produzidos e o ciclo de produção já é muito desenvolvido, já é muito refinado, eles têm uma série de motores que já são homologados para voo, que podem ser de outros boosters ou outros boosters da NASA mesmo, que esses boosters vão sendo feitos ao longo do tempo.
Então, o que que eles fizeram? Eles tiraram um booster e colocaram. Um booster, desculpa, eles tiraram um motor e colocaram outro, tá? E isso mostra. Você fala assim, nossa, mas isso não é uma coisa tão básica. Por exemplo, um carro deu um problema, você troca o pneu ali, furou o pneu, passou no buraco, você troca, tá tudo certo. Nesse mundo de foguetes, as coisas não são rápidas e não são simples. A gente tem um caso aqui, é muito interessante, do Delta 4 Heavy, que teve um problema muito menos grave do que esse da SpaceX, teve dois scrubs e não tem nem data para ser lançado mais, porque eles não eles estão resolvendo o problema e isso tudo vai demorar. A SpaceX alcançou um nível tão grande já de logística, de produção, de homologação e qualidade que eles podem fazer esse tipo de troca numa velocidade enorme e resolver um problema que seria ultramente complexo, ultra complexo no caso, para até ficar mais bonito, ultra complexo para outras empresas e para eles foi relativamente fácil, tá? Não foi fácil, alguém deve ter ficado umas noites sem dormir. Inclusive, o fornecedor dessa peça, para quem não sabe, a SpaceX ela produz muito dessas peças do Falcon 9, acho que ali mais de 80% do Falcon 9 ele é feito todo internamente. E essa peça é uma peça de uma terceirizada ali, de um fornecedor. E ele é justamente ela que tem um problema. Então, provavelmente a SpaceX deve estar pensando, olha, por que que a gente não faz essa válvula em casa que provavelmente ela vai dar menos problema. Mas isso resolvido, a NASA já reprogramou esse voo para o dia 14 da Crew One e até o GPS-3, a missão GPS-3 vai ser lançada nos próximos dias. Então é